Bora, meus guerreiros, por aqui eu sou o Soldado Luiz. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vou estar reagindo a um vídeo que chegou até minhas redes sociais, né? É do Vitor Vilar, ele é auditor fiscal. E nesse vídeo ele pergunta aos colegas de trabalho as dificuldades até chegar ao e como chegou até lá, né? E algumas outras curiosidades que perguntam ele por ser auditor fiscal. Eu escolhi esse vídeo para reagir porque auditor fiscal hoje é um dos melhores concursos que tem na atualidade, né? Da parte administrativa. Pois seu salário inicial é em torno de 23 mil e chegando a 30 mil reais, né? Fora outros benefícios. Um dele é trabalhar home office. Então, é um dos concursos mais procurados, né? Então, eu achei interessante, porque são pessoas de alto nível. É o que eu digo, né? Não é que é fácil. Ó, o sonho pequeno e o sonho grande, ele dá trabalho do mesmo jeito, né, gente? Mas eu vejo bem interessante esses cargos mais seletivos. Então, vou estar reagindo aqui, vou soltar para vocês e vou comentando durante. Então, vamos lá. Tainá, um acerto e um erro durante a sua preparação. E o que as pessoas mais falam quando você diz que é auditora fiscal? Um acerto, acredito que foi um divisor de águas, foi contratar a consultoria, a partir daí eu pude focar no que realmente era importante. Um erro foi fazer muita prova, que eu ainda não tinha uma base consolidada. E o que me pergunta é sobre o Simples Nacional. Pronto, essa parte é muito interessante, né? O que acontece? Até um certo modo eu não concordo, né? Se você não tem nenhuma base de conhecimento, não adianta você ir para a questão, velho. Quando você chega nas questões, você não vai saber responder. Então, você tem que ter, no mínimo, uma base para você poder ter a noção, realmente, e errar, e voltar lá, claro, voltar, né? Mas, como eu sempre falo, tem que ter uma base. Não adianta ir diretamente para a questão. A questão já fica ali depois do iniciante, né? Vamos prosseguir aqui. Paulo, um acerto e um erro durante a sua preparação. E o que as pessoas mais falam quando você diz que é auditor fiscal? O meu acerto foi ter colocado contabilidade logo no início do primeiro ciclo, que é uma matéria muito difícil, muito grande, extensa. O erro foi não ter estudado português, hora nenhuma, me prejudicou bastante. E quando eu digo que sou auditor fiscal, geralmente o pessoal pergunta se eu vou fazer outro concurso, ou se eu já parei. Português é uma das matérias mais que soma nota em concurso público. E é um pouco complexo, é um mundo, né? Então você tem que ter um pouco de tempo a mais. Às vezes, português é aqui a divisão de águas, né? Vamos dizer assim, né? Ela que coloca você dentro ou fora do concurso. Arthur, um acerto e um erro durante a sua preparação. E o que as pessoas mais falam quando você diz que é auditor fiscal? Um acerto foi fazer milhares de questões. O erro foi não ter equilíbrio entre a vida pessoal e os estudos no início, principalmente. E quando eu falo que sou auditor fiscal, o pessoal pergunta sobre IPTU. Pronto, ele falou aí que fez milhares de questões, né? Você vê que cada um tem o seu perfil de estudo. Mas a parte que eu falo, estudar sobre questões, você tem que ter conteúdo. Tem que ter um conteúdo, pelo menos uma base de conteúdo. Outra coisa muito importante é que ele fala sobre a vida pessoal e a parte dos estudos. Muitos me perguntam, dá para tomar uma cervejinha final de semana e estudar? Né? Muitos perguntam, dá para continuar minha vida noturna? Assim, eu não indico, né? Não indico porque se você está querendo viver aquele propósito, você vai ter que renunciar a bastante coisa. Claro que tem que saber descansar. Né? Tem que saber descansar. Tem hora que pesa, que você não tá indo mais para canto nenhum, você tem que dar uma parada, dar uma respirada, inclusive fazer atividade física, né? Que ajuda bastante, a oxigenação do cérebro, aquela coisa toda. Vamos prosseguir mais. Isabela, um acerto e um erro durante a sua preparação. E o que as pessoas mais falam quando você diz que é auditora fiscal? O meu maior acerto foi priorizar a resolução de questões. O meu maior erro foi não ter praticado discursivas. O que as pessoas me perguntam quando eu digo que sou auditora